e 14. Onde diz assim, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que levam à perdição. Vou repetir de novo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que levam à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Vou repetir o 14. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Aleluia. Aqui é Jesus Cristo falando, viu? Glória a Deus. Aqui é Jesus Cristo. Eu convido o irmão para ir lá no livro de Jonas. É bem rapidinho. Livro de Jonas, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem pressa, o Senhor está no controle de tudo. Jonas, capítulo 1. Se você tiver encontrado o livro de Amós, você está bem pertinho aí, viu? Depois de Obadias, já é Jonas. Amém? Versículo 1 diz assim, ó: Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Aqui é o Senhor, soberano Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que é Deus falando. Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui, viu? Então eu vou ler aqui o terceiro, continuando. Perdão. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Pois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Irmão, eu trouxe vocês para ler essa passagem de Jonas. Eu vou orar aqui e vou falar um pouquinho sobre Jonas. Senhor, meu Deus, Pai, aqui é a sua palavra, Pai, a qual o Senhor nos desperta e fala sobre os caminhos, sobre as portas. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado daquele caminho largo. Todos os servos que estão aqui, esses que ouvem, Pai, eu creio que o Senhor os tirou do caminho largo, a qual já eu entrarei na ministração da palavra. Sou grato por a vida de cada um, Deus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, ao nosso intelecto, que o Senhor venha cada vez mais nos despertar através da palavra do Senhor. Quero te pedir, Pai querido Santo, se tiver alguém enfermo aqui no meio de nós, que o Senhor venha curar, venha restaurar, em nome de Jesus. Assim que o Senhor venha fazer também no meio da minha família, no meio da família de todos aqueles que ali estão ouvindo o eco desse microfone. Vai até a minha residência e retira, Senhor, a enfermidadezinha que meu filhinho está ali, Pai. Eu sei que logo, logo ele estará bom, em nome de Jesus. Que o Senhor faça assim na vida de cada um que aqui está, nos seus parentes, nas suas parentelas. Que o Senhor se faça presente aqui no nosso meio e a igreja diga amém. Amém. Aleluia. Eu trouxe os irmãos aqui para falar sobre Jonas. Não é para que eu venha longe de mim falar de um homem de Deus como Jonas. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não sou digno nem até de falar o nome dele, mas a gente está aqui
de frente dos irmãos para tentar falar do servo do Senhor. Mas a palavra diz que o Senhor foi até Jonas e disse, ele deu uma ordem para que ele fosse até Nínive. E Jonas acabou escolhendo o caminho largo. E Jesus nos alerta através desse caminho largo, né, Valnei? Jonas acabou escolhendo o caminho largo. Assim como Jonas é, nós também somos. Somos pessoas cheias de defeitos, mas que nós devemos sempre estar buscando se aperfeiçoar na presença do Senhor. E Jonas, ele correu o risco até de morrer, por causa de uma escolha dele, que o Senhor deu a ordem para que ele fosse à grande cidade de Nínive para pregar para um povo. Dessa forma também se encontra também aqui no nosso meio, ouvintes, nas redes sociais, se você estiver passando por isso também, talvez um homem de Deus, profeta de Deus, uma mulher de Deus chegou até você e te falou, o Senhor fala para você assim, 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 você até recebeu, mas por algum momento acabou saindo do foco do Senhor. Foi isso que Jonas acabou fazendo. E como os irmãos já sabem a história todinha de Jonas, não preciso mais eu contar, né, que já todos aqui estão cientes. Eu vou entrar aqui na palavra agora do Senhor aqui, a qual o Senhor Jesus Cristo falou sobre a porta estreita e a porta larga, em Evangelho de Mateus 7:13, como nós já acompanhamos aqui, para ensinar sobre as escolhas da vida espiritual e seus destinos. Se você estiver passando por um momento difícil, não é hora de você criticar, julgar a Deus, falar a Ele que você não tem sorte, essas coisas, porque é uma escolha sua. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá esse impasse para que nós temos as nossas escolhas, e aí você vai ver do seu jeito. E o Senhor pega e diz, larga, fala sobre a porta estreita e a porta larga. E fala também sobre o caminho estreito e o caminho largo. E eu quero trazer aqui para você o significado de algumas coisas, a qual o Senhor Jesus está falando para mim e para você hoje, para que você possa meditar. E eu creio, em nome de Jesus, que você não vai sair daqui mais do jeito que você chegou. Aleluia, glória a Deus. Para começar, você vai sair daqui arrependido, em nome de Jesus. Se você quiser entrar nos caminhos do Senhor, venha primeiramente arrependido. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele gosta de um coração aquebrantado e contrito, aquebrantado e arrependido. Aleluia. Eu vou falar aqui para você alguns significados da porta que o Senhor tentou falar para cada um de nós. Tentou não, Ele deixou registrado, para que nós venhamos meditar sobre essa porta larga. A porta larga, ela representa uma vida sem compromisso com Deus. E é terrível, uma vida sem compromisso. Porque a partir do momento que você escolhe viver uma vida sem compromisso com Deus, você vai viver uma vida sem compromisso com seu pai, você vai viver uma vida sem compromisso com a sua mãe, talvez com a sua esposa, com seus filhos, seus vizinhos, e vou mais adiante, com quem você conhecer. Porque a palavra de Deus, ela pede para que nós venhamos ser obediente a Ele. E tem as consequências. Glória a Deus. Uma vida sem compromisso, aí você começa a fazer as coisas, o que é mais sem limite. As coisas mais difíceis sem limite. Você começa logo a perder o controle de tudo. Se você está nos caminhos do Senhor e se afasta dele, aí você já vai logo para aquele vício maldito que você tinha. Seja da bebida, do álcool, do cigarro, não sei. Você já corre logo para cima disso. E isso é uma vida sem compromisso com Deus. Escolhe o que é mais fácil. Sem limite. Viver sem limite.
Escolhe às vezes até caminhar com as maus amizades. Vamos lá aí. As maus amizades. Deixa os irmãos de lado, deixa aqueles que torceram tanto por você, que lhe deram a mão, e vai para as maus amizades, voltando de novo para o fundo do poço, sem nem se questionar. O irmão falou, ele se questionou: Senhor, eu preciso sair desse caminho aí, me dá força. Não é por nós não, é por Ele. Aleluia. Você precisa ter um compromisso sério com a palavra de Deus. E eu vou já entrar nessa mensagem que fala sobre compromisso. É claro que eu e você vamos ter nossas falhas, mas nós temos a oportunidade, irmão Ari, de dar a volta por cima. É por isso que o sol da justiça todo dia ele brilha na nossa face. É a oportunidade que o Senhor está dando para cada um de nós de dar a volta por cima. E enquanto ele brilhar na sua face, é sinal de que nada está perdido. Aleluia. Mas precisa do arrependimento. Precisa do arrependimento. Esse é o caminho largo que você está caminhando. É um caminho confortável, mas com um final perigoso. Porque nesse final perigoso você vai encontrar as más amizades, vai encontrar o pecado. E a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Aleluia. Mas eu quero dizer aqui para você, meu amado, quero dizer para você, minha amada, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente assim você alcança. É um dom que você tem. Aleluia. Aleluia, é um dom. Você passa a semana toda trabalhando, um mês, um ano. Tem gente que passa de um ano com um objetivo ali, que pediu a Deus: Senhor, eu tenho esse objetivo aqui, mas tal dia de tal ano eu quero botar ele nas minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Mas começa indo para o lado do pecado. Quando você faz isso, você tem um salário. O mês todo em que a gente trabalha, a gente tem um salário. E o salário do pecado, infelizmente, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a pessoa é ignorante, às vezes, se vai algum irmão nosso, um colega nosso, pega e diz: acabou, já era. Né? Não acabou. Existe o julgamento. Não acabou. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Dito seja Deus. Aleluia. Às vezes o ignorante diz: aí não tem mais jeito não, já era, acabou. Acabou aqui, já era, encerrou. Não, mas tem o julgamento. Chegará o dia do julgamento. Aleluia. E Jesus nos alerta sobre esse caminho largo. Jesus nos alerta sobre a porta larga. E eu quero falar um pouquinho para você sobre a porta estreita. Alguns significados dela. A porta estreita, ela simboliza uma vida de obediência a Deus. Desse jeito. Se você obedece a Deus, não se preocupe também que vai ter as lutas, as guerras, as adversidades, as falsidades. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Aflições é as nossas dores, as nossas guerras, as nossas perdições. Aí ele pega e olha para nós e diz: mas tem de bom ânimo. Jesus está dizendo para mim e para você: não está perdido, tem de bom ânimo. Dá a volta por cima, irmão. Aleluia. Dá a volta por cima. Porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você: você vai vencer também, amado. Naquele grande dia, você vai se alegrar com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Eterno. Deus é maravilhoso.
Essa é a porta estreita, onde ela simboliza uma vida de obediência a Deus. Aleluia. Mas essa obediência, ela tem lá suas escolhas também. Eu e você precisamos nos escolher renunciar. Para você obedecer a Deus, é alguém te chamar para ir para um caminho ali que você já sabe que aquele caminho é de perdição e dizer: não, Senhor, vou não, vá você só. Ou então chame ele, venha para cá, irmão. Aqui nós temos sufoco, aqui nós temos as nossas lutas, mas nós sabemos que a nossa vitória é certa, irmão Valei. Aleluia. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Você que está aí nas redes sociais, não desanime, meu amado. Não desanime, minha amada. Essa dorzinha aí, essa infecção, essa batalha que tu está passando aí, é Deus te provando o quanto Ele é poderoso na tua vida. E você vai vencer. Aleluia. Quem aqui entre nós que não tem luta? Se você não tiver, não quero nem conhecer o seu anjo, porque daqui não é. Louvado seja o nome do Senhor. Renúncia. Tem que ter renúncia. E disciplina também. Tem que ser disciplinado. Não adianta eu e você renunciar ao pecado, renunciar às coisas ruins do mundo, mas a língua maior do que seu corpo. Não adianta jamais. A língua, da porta para fora, a língua é bem curtinha, mas dentro de casa, terrível. Com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os netos. Disciplina. Precisamos ter isso dentro de nós. E eu quero te dizer que aqui sim, quando você praticar essas coisas, você está caminhando no caminho estreito. Você está entrando na porta larga. Louvado seja, na porta estreita, perdão. E continue na porta estreita. Que mais tem Deus por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vem, renuncia, tem disciplina, mas falta algo dentro de você, irmão. Transformação. Tem que se transformar. E essa transformação a qual o Senhor Jesus Cristo quer falar para mim e para você, não é você se transformar de fora para dentro, não. Concorda comigo, irmão Valei? É de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora que essa transformação vai trabalhar dentro de você. Aí sim, você está ali renunciando. Você está renunciando, né? Sendo disciplinado. E aí você se encontra transformado. A transformação é alguém olhar para você e dizer: rapaz, eu não te conheço mais não. Mas eu quero conhecer esse Deus que está na tua vida. Aleluia. Esse jeito. Essa é a transformação. Não precisa você falar nada para ninguém. Deixe que eles venham e vejam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero esse Deus. Era assim que nossos antepassados viviam antigamente. As pessoas corriam, irmão, aí, para buscar. Eu quero esse Deus. Desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não se vá se gabar para dizer que todo mundo vai querer. Sempre vai ter aquele que não quer. Sempre vai ter. Faça a sua parte. Lance a sua semente. Sempre vai ter aquele que não vai querer nada. Aí você pega, renuncia, está disciplinado, transformado. Aí as escolhas difíceis, mais corretas. Você toma as escolhas difíceis, você faz as suas escolhas difíceis. É difícil se tomar a escolha boa, mais correta perante ao Senhor. Você está caminhando no caminho estreito, na porta estreita. As escolhas incorretas é a porta larga.
Jonas tentou procurar a porta larga. Isso serve de exemplo para mim e para você. O caminho fácil não é o caminho melhor. Aleluia. O caminho mais fácil para mim e para você não é o caminho melhor. É aquele que você vai passar cambaleando, mas quando chegar ao final você vai dizer: obrigado, Senhor. Quantos de nós não tem luta e nós achamos que não vamos conseguir, mas no final de tudo você vai olhar para trás, nem você vai acreditar que passou. Você tem 40 anos, com pouco você está com 70. Eita Deus, obrigado. Obrigado. Quantas pessoas não tentaram me puxar para trás aí? E olha eu aqui, foi o Senhor que me sustentou. Aleluia. É desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Você anda na contramão do mundo após que você está transformado. É o mundo te chamando e você dizendo: não, minha mão não é essa daí não. Estou fora. Jamais. É um caminho difícil, mas que leva à vida eterna. A palavra diz: o salário do pecado é a morte. Então, irmão, deixe de pecar. Deixe de pecar e volta para os caminhos do Senhor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você olhar para aquele muro ali, está lá. Romanos 6, 23. Aleluia. Certo dia o cara chegou aí no Uber aí. Rapaz, essa rua é abençoada. A mensagem que tem ali, as pessoas não se convertem porque não querem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Andar no caminho estreito é mais difícil, mas que leva à vida eterna. Era isso que Jesus Cristo queria ensinar para mim e para você. Aí você deve perguntar: por que há tantos anos atrás Jesus ensinou tudo isso para nós? Nem todo caminho leva a Deus. Para você que fique esperto. Jesus falou sobre o caminho largo, sobre a porta larga. Mas nem todo caminho que você está passando sem se bater nele leva ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação tem um preço. Ela exige uma decisão. Você precisa ser decidido, irmão Valente. Cada um que aqui está, o Senhor tem misericórdia, mas tomar uma decisão. Eu quero me render aos seus pés. Eu quero estar diante do Senhor. Precisamos ter uma decisão. Seguir a Cristo não é o caminho mais fácil, mas é o verdadeiro. Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir Jesus Cristo não é o caminho mais fácil, não é a rota mais fácil, mas eu quero dizer para você: é sim o verdadeiro. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos que ter um compromisso com Deus, com a palavra dele, ser sério a Ele. Certa vez alguém chegou para mim e disse: irmão, eu vou para a igreja hoje. Tá certo. E eu vou levar minha família. Vamos embora. Se o carro couber, bora. Que hora que começa o culto? 7h20. Que hora que tu sai? 6h30. 6h30 eu tô pronto. O irmão falou. 6h30 eu botei o carro para fora. O carro ligado. 6h40 ninguém saiu. Quando deu 6h35, meu olho, as minhas orelhas começaram a pegar fogo. Saiu ninguém. 6h42,
Estou olhando no relógio. Estou saindo, irmão. Já nós saímos. Aí nós vamos. Eu esperei até 6h45. Eu disse para ter. Vai lá, abre o portão que o carro vai entrar de novo. Irmão, não tem quem faça eu chegar num culto se for atrasado de jeito nenhum. Se for para eu chegar atrasado, perante a Deus eu não vou. Porque isso sim é compromisso com Deus. Jesus ele tem um tempo certo para ir buscar nós. E com toda a certeza plena que eu tenho, na confiança do Senhor, ele não vai atrasar não. E você que espere. E você que espere. Demorou nada, o celular tocou, irmão, tu já foi. Digo, não, tu é que tem de casa. Eu nem fui, nem vou assistir no YouTube. Pois é. Compromisso com Deus. Não tem quem faça eu chegar no culto atrasado, jamais. O dia que a minha orelhas mais fica inchada é no dia que eu vou pro culto. Porque eu tenho medo da minha esposa atrasar. Tem medo, ela já sabe já. Eu não me vejo chegando no culto e já ter passado 2 ou 3 louvores, o pastor está orando ali. Isso é uma regra que eu trouxe para mim. Não é obrigado você trazer para você. Mas é uma coisa eu digo, compromisso é com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. E aí eu tenho uma mensagem para você. Você está escolhendo o que é fácil ou o que é certo? Porque a palavra já diz, o fácil é o caminho largo. O certo é o caminho estreito. E o fácil é a estrada larga, a porta larga. E o certo é o caminho, a porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Então não venha para o Evangelho, não venha para a palavra de Deus, seja lá onde você for, pensando que você não vai ter perseguição, pensando que alguém não vai falar de você. Não faça isso. Aonde você for, você vai ter. Ah, eu vou mudar dessa igreja porque o irmão olhou mal para mim. E aí, irmão? Nem as coisas dentro da tua casa vão estar sempre corretinhas. Tu vai mudar a tua casa? Vai abandonar a tua casa? Não vai. Desse jeito. Olha para Cristo, somente Ele. Aleluia. Tudo aquilo que Ele passou, Ele olhou apenas para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Na rua tem alguém que você não gosta, você vai mudar a sua rua? Não vai. Mas quando é para estar na casa do Senhor, fica torto com qualquer coisa. Se alinha, amado. Em nome de Jesus, se alinhe. Você está vivendo pela opinião dos outros ou pela vontade de Deus? Você está vivendo pela opinião dos outros ou pela vontade de Deus? Eu quero viver pela vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já senti uns respingos aqui, eu vou passar esse trabalho para o pastor. É tudo com ordem e decência. Aleluia. Então tome uma decisão na sua vida. Está cansado desse caminho aí largo? Vem para cá. Deus tem um consolo bom para você. E Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Receba até uma oração se for possível. Mas você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair daqui com a sua família restaurada. Você vai sair daqui com o seu casamento restaurado. Em nome de Jesus. Você não vai sair daqui do jeito que você chegou. Pega essa palavra para você. E eu agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Glória, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Quero convidar a igreja a ficar de pé para a gente orar, né?
Lá de casa, quando eu saí, eu vi o arco-íris, ele é quando vai chover, né? E eu olhei ao redor da lua, o arco-íris está o círculo todo pela lua, irmão, uma aliança, louvado seja o nome do Senhor. Porque o arco-íris lá de Gênesis, ele representava a vida de Cristo no Apocalipse. Mateus 24 diz, né, que o arco-íris é no céu, quando vai chover. Então a Bíblia diz que em breve nós o veremos como ele é. Oh, Deus tremendo. Eu mostrei ali para a levita Nayana ali, umas irmãs de outras igrejas que desejam, lá, as irmãs lá para Paulina, casa de oração, pedindo para a gente ir lá na quarta-feira, mas não vai dar certo. Quarta-feira, uma ovelha preciosa pediu para discipular ela, para batizar lá na igreja. Então eu dou prioridade, irmão, ali para as pessoas, né, que estão ali conosco, né, que querem se aproximar dessa jornada com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero ser grato, né, ao Senhor, quero apresentar aqui que esse culto aqui, irmãos, é um culto de fundação, né, nós estamos, a cada culto aqui espiritualmente está sendo limpo, né, a estrutura onde vai ser a igreja, está sendo colocada as pedras do baldame, do alicerce, está sendo colocado a cinta, a ferragem que vai ficar em um lugar chama radier, né, ficar embaixo, as colunas, porque vai ter uma estrutura em cima para ter um escritório, uma copa, é a Copa de 2026 não, viu? Está tudo organizado, a planta está bem organizada. Porque Deus ele tem pressa e Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Com certeza em janeiro eu não vou estar mais morando aqui em Fortaleza, vou estar morando em outro lugar já. Então tem que estar tudo preparado. Porque a obra de Deus ela não para e a obra de Deus não depende de mim. A obra de Deus não depende dos dizimistas e dos ofertantes. Depende dele, louvado seja o nome do Senhor. E é para honra e glória dele, louvado seja o nome do Senhor. De verdade, irmão, do fundo do meu coração, como eu queria que pelo menos 10% do povo de Deus tivesse esse sentimento que o Luizinho falou aqui no coração dele. Eu acredito que Jesus já tinha voltado, irmão, porque a gente já tinha feito mais coisas. A gente tinha, né, o próprio Salmo de Davi, ele diz que o zelo do Senhor me consome. Quando Jesus ele viu ali os cambistas, pessoas fazendo toda aquela algazarra na casa do Senhor, fazendo rifa, aquelas coisas, saiu virando mesa, quebrando gaiola, quebrou foi tudo e disse: a minha casa será conhecida. Mandaraçou, mandarábia, como casa de oração e não convite de ladrões. A casa de Deus é casa de oração. Quem é templo e morada do Espírito Santo aí, irmão? Glória. Então você não é covil de ladrão, não. Você é casa de oração. Glória a Deus. Quando alguém chegar com qualquer outra proposta, você diga: não, irmão, porque eu sou casa de oração. Não sou Big Brother, eu não sou a Fazenda, eu não sou o TikTok, eu não sou o Kawaii, eu sou casa de oração. Então não dá para me aceitar. Não dá para me aceitar esse cordeiro defeituoso, porque o meu Deus não recebe sacrifício com defeito e nada sufocado. Por isso que Jesus foi furado só o lado dele, irmão. Ali a costela de Jesus foi furado do lado dele, ali. Foi furado com a lança. Por quê? Porque culturalmente, para ver se o ladrão está morto, o malfeitor está morto, quem está condenado à morte de cruz está morto, é quebrado, é obrigação quebrar as duas pernas, para ver se o cara não grita. Só que Davi, ele é conhecido como salmista, como rei, profeta. Por quê? Porque no Salmo ele diz: e nenhum dos seus ossos serão quebrados. E alguém, para ser não usado em profecia, mas um profeta, tem que se cumprir tudo que a pessoa fala. Não pode passar nem um tio, nem um jota. Desse jeito. Por isso que Deus não manda recado. Deus ele manda mensagem. Ele não trabalha com recado, ele trabalha com mensagem.
Gabriel, quando se apresentou para Zacarias, que deixou ele mudo, ele disse: eu sou o anjo que assiste diante do trono de Deus. Ou seja, eu sou aquele que traz a mensagem, o portador da mensagem. Glória a Deus. Irmão, quando eu falo, chegou, arrupeu até os cabelos do sovaco, que nem tem mais, mas arrupeu. Presença de Deus, irmão. Aleluia. Presença de Deus não é negócio de emoçãozinha de início e miojo, não, irmão. Presença de Deus é a presença de Deus. Sustenta você na hora da dor. Sustenta você na hora do embate. Pessoas ali na igreja estão sendo usadas para curar pessoas. E hoje eu estava aconselhando algumas pessoas que estão sofrendo, estavam passando algumas coisas na mente, porque estavam sendo atacadas por socorrer outras pessoas. E as pessoas ainda, muitos são novos convertidos, não entendem por que essa perseguição, por que a guerra. Não é porque existe uma oposição, não é porque o inimigo ele tem poder, é porque Deus está mostrando que existe. Mas Deus já venceu toda a guerra por mim e por você. Aleluia. A Bíblia não chama você de vencedor. Alguém pode chamar, mas a Bíblia não. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da gente colocar uma saca de cimento aqui, uma caçambada de areia, de arisco, está profetizando Aleluia. logo no grosso, De carrada. de carrada. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de acontecer qualquer coisa dessa, diante da imobiliária do céu, diante da planta do céu, já existe, irmão. Aleluia. Quando um projeto chega no meio do teu coração, já existe no coração de Deus. Dá Deus. Já existe. Agora a gente tem que atravessar o processo para chegar do outro lado da margem. Se vou ser bem sincero, tem muita gente que está muito perto de chegar do outro lado da margem. Tome cuidado para você não desistir. Verdade. Vou repetir de novo, tem muita gente que está muito perto de chegar do outro lado da margem. Eita. Lá em Russas, a família do policial lá, eu falei sempre, eu falei várias vezes, a advogada Paula. Tava eu, o Arthur bem miudinho, o Arthur hoje completou 16 anos, ele bem miudinho, ele ganha até a melancia era quase do tamanho dele. Tem uma foto, ele do lado da melancia, lá onde a gente morava. E essa moça lá, daquele jeito, irmão. Olha, daquele jeito, olha. E a mulher disse assim: meu filho, nós vamos comer xilito, como é que tu vai pagar o aluguel? Escutei isso da minha esposa, irmão. Lá, morando lá naquele canto lá, a gente vai lá só passar um tempinho. Tem gente que fica com medo do clima de Rússia. Imagine eu que passei 4 anos sem conhecer ninguém ali naquela cidade. Se tem ninguém por mim, só o Senhor, tinha Deus. Aleluia. E nós lá passando aquela luta, Valdir. Acha? Então tu gosta de Rússia, né? Então o que que acontece? O que que acontece? Eu nem gosto de Rússia. Então o que que acontece? Aí para a mulher, uma membra, igual aqui, irmão, o projeto lá de Rússia era desse jeito aqui. Não tinha nada, não tinha ninguém. E aparecia, irmão. Eu disse assim, eu aluguei aí o canto, aluguei o prédio, não tinha ventilador, não tinha microfone, não tinha caixa, não tinha nada, mano. Nada. Eu aluguei, marquei a data da inauguração. Uma semana antes da data, o policial passou e botou o envelope debaixo debaixo, R$300. Era o dinheiro para fazer o concerto. Fiz. Com pouco tempo, a irmã os irmãos, eles vão tentar estar lá com a gente lá. Muita gente vai tentar, espero que consiga, em nome de Jesus. Está na mão de Deus. A irmã chegou: pastor, bora ali comigo, escolha os ventiladores. Eu digo: é o que? Escolha? Pá, comprou 3 ventiladores, instalou e botou lá no prédio, né? Onde era a igreja, lá no alto do velão. Aí essa mulher chegou lá, parou na moto dessa irmã que me dava o pão. Acho que eu contei pra algum aqui que eu ganhava o pão, ia lá. Pronto, aí tinha o pão que eu ganhava. Eu ia no centro da cidade de Russas, em frente à casa onde a Rosilda comprou, a melhor padaria top, só os ricos compravam. Eu chegava lá na fila como se fosse comprar, chegava na minha vez, o pão era de graça. Eu levava o pão, bem quentinho. Venha, pastor, que tá bem quentinho, o pão é seu. Ela trabalhava lá, ela tinha direito, ela não comia, ela dava pra mim. O pão bem quentinho. É tremendo, irmão. Aí tinha um cabeleireiro que cortava meu cabelo, do Arthur, do Viel, e ainda dava Coca-Cola pra gente como se a gente estivesse pagando. Deus é fiel. Sem eu pedir, eu não pedia não. Eu sou ruim pra pedir pra mim, irmão.
Os outros têm coragem, pra mim eu tenho não. Aí ela chegou, pastor não, missionário. Você vê como eles botam, né? Missionário, né? Missionário. A Veridiana é essa que me dava o pão. Olha pra tu ver, ela me dava o pão, ela pediu o milagre não pra ela pediu pra amiga dela. Por favor, pastor, a minha amiga, a mãe dela tá querendo se matar. O pai dela é da Assembleia de Deus e é policial. Ele tá com o olho vermelho, que ele fica noite e dia com o olho assim, ele toma remédio pra ficar acordado, que se ele dormir, um dia ele cochilou, ela tava botando fogo no guarda-roupa dentro de casa. Estreito, não foi feito. Aí eu, tá certo, eu vou. Só que tem um detalhe, ela não gosta de crente não. E aí, irmão Ari? Aí eu falo pra vocês que pra gente não ser emocionado, né? É porque eu sei como é que funciona a emoção espiritual. Aí uma irmã, Valdeir, ó, a irmã escutou que a mulher disse que não gostava de crente. Nós chegamos lá, aí a irmã foi lá na casa da mulher, entrou, ficou querendo engabelar a mulher para gostar de crente, e na emoção, aquele chororô, sabe? Aí a mulher meteu ela para fora, que estava vassourada, que era o diabo de crente na minha casa. A mulher com depressão e a filha pedindo milagre. E eu na casa vizinha. Aí a irmã veio. Fui lá, mas ela não quer não. Sim, irmão, você não escutou não quando a mulher falou que ela não gosta de crente? Pra que você foi, irmão? Eu tava tentando, irmão. A gente trabalha assim não, irmão. Jesus sofreu tanto, a gente vai ficar mendigando Jesus para as pessoas. Nem é assim que eu trabalho não, irmão. Né? Aí chamei o pai. Você é pai dela, o policial. Tem a cara feia, você queria me expulsar. Damasceno, acho que ele é cabo, alguma coisa lá agora. PM, nossa, cega, cara ruim. Tinha um meio torto assim, cara ruim. Ele olhou pra mim e disse assim: o senhor que é o marido dela? É seu pai, Paulinho? É Paulinho o nome dela. É, meu pai. Pois eu não vou fazer oração na casa da sua irmã, não, da sua mãe, não. Vou fazer aqui é a casa de quem? Da mãe dela, missionário. Vai ser aqui. Quarta sexta-feira, que eu tô já com uma viagem marcada, que eu vou pra Fortaleza. Depois eu vou voltar em janeiro. Já estava tudo acertado, já pra gente passar o ano novo aqui, que a Elisângela tá com saudade do pai dela. A Elisângela passou por depressão também, com saudade do pai. Foi difícil pra mim, né? Foi complicado. E nós vamos orar aqui, depois que a gente orar, se Deus tocar no coração da sua filha, que Ele vai fazer isso, ela que vai ter que pedir pra mim entrar na casa dela, porque eu mesmo não peço não. E bati o martelo e com certeza eles ficaram: ô nego nojento. Irmão, é muito nojento. Eu vi um missionário desse, Valnei. A negada começou a cortar, né? Eu sou acostumado mesmo. Ele disse: pode cortar, que é bom que diminui. Quando o pau da dentro cresce, né? E sustentei o dom. Aí o irmão lá, bem grandãozão, daqueles bem religiosozão, eu pregando e ele olhando pra mim de cima a baixo, desfazendo de mim. Como é que um negrinho desse, né? Pregador. E o pessoal desfaz da gente quando não vê Deus usando a gente. Depois, quando vê Deus usar, ô Auri, honra a gente, sabe? Aí eu pressenti que ele estava querendo me intimidar. Aí o Espírito Santo fala assim, que tu vai confrontar este homem. Eu ia falar aqui, mas porque eu falei, mas posso não estar gravando aí. Irmão, Deus confrontou tanto que quando eu terminei, começou a família a se pedir perdão. Tu imagina aí o nível da mensagem, como é que não foi. Hoje o pessoal acha que eu confronto, imagina naquela época, irmão, que eu era salgado, irmão. Eu era igual um mamorto, sal puro. Carne do sol. Era carne do sol. Carne do sol sem escaldar. Era cruel, não era brincadeira não. Mas precisava. Pronto. Começaram a pedir perdão na primeira sexta-feira, cara. Na segunda sexta-feira começaram a se reconciliar. Na terceira foi revelado que tinha casal que é da igreja, que eu ia dizer o nome agora, que metia pisa na mulher, na esposa. Dentro da igreja era um romance pena na mulher em casa. Aí Deus me revelou e eu apertei o carnegão. Já não tinha Maria da Penha. Não tinha não, mas tem um anjo da Penha. Eita, Tem um anjo, que é pior que a Maria da Penha, mano. Tem um anjo que cancela o CPF de homem ruim, mano. É desse jeito. Eu falo, eu sou homem, mas o anjo cancela o CPF de homem ruim. E dá um bem melhor pra mulher. Perdoe dizer isso, irmão. O Carlinhos viu. Cancela ou não cancela, Carlinhos, CPF? Carlinhos ouviu lá no monte lá. Ele sabe o que eu tô dizendo. A mulher disse que eu vou com ela. Mais de 20 anos agora. Ó, tá aí, ó. Aí o que aconteceu?
vim para Fortaleza, terminei o propósito. Daí eu aqui em Fortaleza, não lembro mais nem um ano, não lembro mais nem qual foi o ano que eu fiz missão em Rússia. Meu Deus, fez tanta coisa que ardou as coisas, foi tudo sarado. Eu cheguei em Rússia agora, eu me sinto tão feliz, eu sofri que nem um omelete bem batido, mano. Um omelete assim de um ovo para 50 pessoas. Você pega uma para fazer um omelete de um ovo para 50 pessoas. Pense o tanto que não tem que bater nesse pote desse omelete para dar para 50 pessoas, não? Foi eu, a Elisângela, o Arthur e o Gabriel lá em Rússia. Aí eu tô aqui, o telefone só tocando, eu digo, olha isso, atende aí, Elisângela, pelo amor de Deus, né? Não, atende tu aí, que eu não gosto de falar ninguém, esse negócio de conversar contigo, não é comigo não. Só diz que eu ouço, conversa. Ela não gosta não, de estar conversando com ninguém não, Elisângela. Desde sempre. Aí eu fui. Ô missionário, a minha mulher tá desesperada aqui, querendo que o senhor venha aqui para. Ela quer fazer um almoço pro senhor aqui na casa dela. Eu tô falando com quem? Eu sabia, né? Não, eu sou fulano de tal. É porque a minha mulher, que não gostava de crente, ela tá aqui querendo saber quando é que o senhor vem. Tem uma cesta básica pro senhor, querendo ver se eu ia mais rápido, tá, Valnei? Eu digo, não, eu acho que eu vou só daqui a uns 15 dias. Aí eu, Valnei. Tem que se valorizar, né, irmão? Aí eu doido pra voltar pra Rússia, né? Meu Deus, como é que tá a nossa casa lá e tal? Quando eu cheguei, irmão, no dia que eu cheguei, no outro dia, eles estavam lá pra pegar a gente no carro. Parou na padaria. Aí disse, missionário, o senhor gosta de bolo liso, de bolo não sei o quê? Eu disse assim, não gosto de nenhum não, mas a minha mulher e meus filhos gostam. Já comprou pra eles para comprar. E pelo amor de Deus, irmão, lá a senhora não fez diabo de creme de galinha não, né? Comprou essa porcaria não. Ela olhou assim pro marido dela. Achei nojento, viu? A Paulinha não, mas ele é desse jeito, viu? Paulinha é advogada, gente fina menina, hoje ela é advogada, pra glória de Deus. Aí a mulher foi, eu acho que foi, eles fizeram, sabe o que? Que a minha esposa, até hoje ela fala que nunca mais comeu, foi capote cozido, com as coisas que a Elisângela gosta. Carneiro, eles fizeram uma comida boa lá, a Elisângela. Assim, o meu menino também, disse, eita pai, Deus é bom, né pai? Tipo assim, né, mas a gente tá se alimentando bem. Que tinha vez que nós passava só na fé mesmo, brincadeira não. Eu mais aqueles meus filhos ali. Hoje a gente, pra glória de Deus, a gente às vezes passa 15 dias comendo carne direto, mas teve um tempo que foi fácil não pra gente não. Às vezes a gente comia um pãozinho com água ali, ia dar glória a Deus, ia pregar numa igreja rica, o povo fazendo cantina, comendo salsicha aqui, meu filho olhando, o pessoal desfazendo deles e nós lá fingindo que tava com a barriga cheia. Você quer saber o que é evangelho? Você quer saber o que é? Aí hoje Deus usa o pastor, porque ele... Só por causa que eu tô com o microfone. Vai nessa daí, irmão. Deus usa porque quando era pra me dar uma sapatada em que tava humilhando meus filhos, eu perdoei e engoli. Engoli seco. Quando tava humilhando a minha mulher, eu engoli seco. Acho que tinha dia que eu tava derrubando o povo, não era nem como som não. Era porque não tinha perfume nas axilas, eu acho. Mas nem fedia nem cheirava. Não fedia nem cheirava, né? Eu tentava não fazer muito esforço, sabe, Valdir? Para não sair, né? Exalar o cheiro, o bom perfume de Cristo na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, as pessoas, a Nayana escutou ali o que as pessoas estão dizendo. O Senhor vai vir ministrar aqui, tem um bocado de irmã que está querendo ouvir o Senhor ministrar. Não é as irmãs que quer, é a dor delas que quer ser curada. Hoje está aí, ó. Por isso que vale a pena, Valdir, suportar o processo. Aceitar a proposta que Deus tem para a tua vida. Quando você estiver sendo honrado, só quem vai saber o que você passou é você e Deus. Você vai ter o que falar, irmão. Você não vai postar um vídeo de ninguém no TikTok mais. Você vai postar o seu vídeo. Você vai postar o seu testemunho. Você vai ter autoridade para falar o que você deseja pregar. Desse jeito. Detalhe, se você não viver, Deus vai fazer você viver, você gostando ou não, querendo ou não, vai ter que engolir igual um cara com a guerra dele aberta assim, entrando, de garganta dentro. Fica sai água dos olhos. Deus faz. Porque nenhum líder pode ter ferimento na alma, não. Se tiver, ele vai matar as pessoas. Moisés, para liderar, Deus disse, Moisés,
Coloca a tua mão dentro da tua roupa, do teu peito. Coloca a mão no peito, Moisés. Tira, Moisés. A mão dele estava leprosa. A mão que ele colocou no peito, que é no coração, quando ele mostrou, o que é que tu está vendo? A minha mão está com lepra, Senhor. Pois é, agora coloca de volta no mesmo lugar. Quando ele coloca no peito, tira, Moisés, a mão normal. Foi o que Deus estava dizendo, eu tirei a lepra que tinha na tua alma. Glória a Deus. E curei para poder agora tu ser um bom líder. Quando ele se encontra com o faraó, ele não tinha mais a dor da culpa por aquele egípcio que ele tinha matado. Vocês conseguem entender? Mas será que no nosso meio não tem pessoas que carregam sentimento de culpa não, irmão? Rejeição, abandono. Tem, irmão. O varão levantou a mão ali, ó. Nem pedi para levantar e ele levantou. Mas foi ministrado aqui que Deus é um Deus que cura. Aleluia. E a porta estreita, irmão, não é para você ficar um robozinho perfeito, não. A porta estreita são para as pessoas que vão entrar dentro dela de joelho. Sabe quem é a porta estreita? É Cristo. Aleluia. Deu tempo o ladrão ficar perfeito lá na cruz, aquele que foi salvo? Não. Mas a porta estreita estava do lado dele. Aleluia. Ele disse, lembra de mim, Senhor, quando tu entrar no paraíso. Não é mostrar para ninguém. É Deus ver quem você é de verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Eu quero ser grato a Deus por esse trabalho. É quando eu não puder estar presente aqui, irmão, faça com toda garra, com toda alegria. Eu acredito que antes de janeiro a gente já tem feito algo aqui. Mas eu creio que em nome de Jesus, lá em Horizonte, hoje eu conversando com uma bênção lá, Valdir, já tem um testemunho pesado lá para ser contado, Valdir. Grande. Daquele culto que a gente fez, Deus ele mudou lá o cativeiro lá e não, Deus ele é tremendo, irmão. Deus ele faz coisas terríveis. Quando a pessoa aceita, a porta estreita. É desse jeito. Trabalho. Deus faz, louvado seja Deus. E Deus fez, Deus operou algo maravilhoso lá no Horizonte. Tremendo, tremendo. Vocês vão... Nós estamos sendo convidados aí para buscar uns peixes lá, Valdir, para poder escutar esse testemunho. E a pessoa quer um culto para poder agradecer esse testemunho. Irmão, Deus pega o ponto final. E se você realmente se posicionar, Deus faz a obra. Lá tem um testemunho grande de um milagre. Louvado seja Deus. O testemunho está mais perto da minha casa, ó, do testemunho. A casa lá, que vocês oraram lá. Forte, tremendo que Deus fez. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade. Quero te entregar o trabalho, esse trabalho. Os teus filhos que estão aqui fazendo esse trabalho. O Senhor renove a força deles, a esperança. O Senhor possa entregar, Deus, os galardões, que é a recompensa, pelo esforço dedicado, pelas renúncias, para estar aqui, Deus, nesse trabalho. Deus, querido, o nosso intuito não é a questão do prédio, mas é porque o Senhor abriu essa oportunidade. São as vidas. As vidas valem mais do que o prédio, Senhor, que vai ser levantado. Mas o prédio só vai ser levantado para abrigar as vidas no deserto, da chuva, dos ataques naturais. E espiritualmente, Pai, as vidas são o teu templo, o teu tabernáculo, um lugar de adoração, Senhor. Então eu entrego nas tuas mãos, desde já, quem está trabalhando na construção deste templo. Quem está trabalhando, Deus, na construção deste templo. Glória a Deus. Quero te entregar, Deus, essa missão em Russas. Quero te entregar, Pai querido, tantas pessoas que estão na lista de quem vai. Quero te entregar, Pai, toda a questão, tudo que está acontecendo, seja nos bastidores, seja do joelho, seja, Pai querido e santo, em algum planejamento, desde
alimentação, eu entrego todo o alimento que vai ser feito, já consagro a Ti, para que não faça mal, para que surta o efeito desejado, Senhor. Que seja tudo gerado com organização, Senhor. Que seja feito, Pai querido e santo, para as pessoas olhar e ver, Pai querido e santo, que os crentes não são conhecidos só por comer muito, mas são conhecidos, Pai querido e santo, por ganhar muita vida para Ti também, Senhor. Desse jeito, Pai. Nos cobre com Teu sangue, Senhor, nessa jornada. Nos lava, Pai querido e santo, com a unção do Teu Santo Espírito. Nos protege. Cuida de nós, Senhor, na ida, na volta, de todo o trabalho, da agenda da semana que começou hoje, que segue pela frente. Dá esse mesmo ânimo para nós que estamos aqui participarmos de todo o cronograma que nós temos com o Senhor. E que a gente possa ter esse compromisso que o Teu Filho citou aqui, que ele tem em particular com o Senhor. Gera em nós esse compromisso no nosso coração, Senhor. Que a gente possa Te honrar, Pai. Assim, Deus, eu quero Te agradecer. Te entrego a vida da minha esposa, dos meus filhos, a vida do meu filho Arthur. Obrigado por ter curado ele da depressão, da ansiedade. Obrigado por ele estar agora com 16 anos, Senhor. Sabe, Pai querido santo, que ele é Teu. O Gabriel é Teu, as minhas filhas são Tuas. O Micael, o irmão deles, é Teu. A minha esposa é Tua. Tudo que o Senhor nos deu, seja material, seja financeiro, é Teu, Senhor. Não é nada meu, Senhor. A comunidade é Tua, o Vinde a Cristo é Teu, os membros são Teu, as cadeiras são Tuas, as poltronas são Tuas, os templos são Teus, os instrumentos são Teus, os levitas são Teus, os ministérios são Teus, Senhor. Está tudo na Tua mão. Glória a Deus. Então eu Te louvo e Te agradeço. Cuida dos Teus servos que estão nos ajudando aqui. Honra os Teus filhos naquilo que eles têm apresentado diante do Teu altar. Levante sua mão assim para o céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja permanente sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. As consolações do Espírito Santo e o sol da justiça brilhe bem forte, trazendo nas suas asas aquilo que o eu sou necessita realizar na sua vida, na vida de quem está vendo pelas redes sociais. Que Deus, o Eterno, brilhe sobre ti. Todos que creem tomam posse, por favor, diga amém. Aplauda o nome dele, irmão, viu? Eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus.